Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Como passaram de domingo para cá? Estou feliz em estar mais uma vez com vocês esta semana. Antes de começarmos a nossa meditação para esse momento que teremos de oração, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a alegria de podermos ter comunhão com o Senhor mediante Jesus Cristo. Neste momento eu peço a Tua bênção para este estudo, esta meditação que vamos fazer. Que a Tua palavra possa fazer bem às nossas almas e às nossas vidas. Pedimos-te por todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Peço a Tua bênção. Peço-te também pela Tua igreja no Jardim Peri, por cada membro, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando dificuldades. Dê, Senhor, a sabedoria e a solução para cada problema. Contamos sempre com o Senhor, com a Tua bênção, com a Tua assistência e perdoa-nos os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar fazendo uma leitura que está lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lá em Gálatas 5, versículo 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gostaria de conversar com você sobre o assunto Cristo veio para quebrar as nossas algemas. A partir da entrada do pecado no mundo, o homem passou a ser cativo do pecado. O homem passou a sofrer as consequências do pecado, que é a falta de liberdade, cativeiro, condenação eterna. Pecado é toda atitude que contraria a vontade santa e perfeita de Deus. Todo o homem é pecador, diz a palavra de Deus. Todo homem é escravo do pecado, diz a palavra de Deus. E é só Jesus Cristo quem pode quebrar as algemas do pecado que são colocadas sobre o homem. Todo homem é escravo do pecado. O texto lá de Lucas diz assim: Cristo foi ungido para evangelizar os pobres. O evangelho é o ponto máximo da revelação de Deus ao homem para a libertação. O evangelho de Cristo é a libertação do homem. Quando o homem compreende o evangelho, compreende que Jesus veio para libertá-lo e aceita Jesus, ele realmente encontra a libertação. Então, os pobres, não é pobre do ponto de vista financeiro, é todo aquele que se sente miserável, se sente perdido, se sente oprimido e percebe que fora de Cristo não há solução. Esses são os verdadeiramente pobres. Também lá diz que veio curar os quebrantados de coração. Todo aquele que se aproxima de Deus humilhado, se aproxima de Deus sentindo que está totalmente destituído de recursos para a libertação. Então ele veio para
curar os quebrantados de coração. Jesus Cristo veio para isto. Depois ele diz que ele também veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Eu creio que aqui se aplica literalmente e pode se aplicar também como uma figura de linguagem, não é? Cativos do pecado, cegos sem poder ver o que Deus pode fazer, veio para dar visão de quem é Deus e qual o seu plano. E também colocar em liberdade os oprimidos. Somos escravos, o homem é escravo. Escravo dos seus sentimentos, escravo das suas amarguras, etc, e etc. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o momento, não é? O momento do apogeu, da plenitude dos tempos. O momento em que definitivamente Deus em Cristo veio ao mundo para trazer liberdade. Queria que você pensasse neste momento, mesmo convertido a Cristo, e se você não é convertido a Cristo, refletisse sobre a sua vida. Se há algum ponto que você se sente escravo, que você precisa de libertação, faça uma lista das algemas que te prendem. As tuas algemas poderão ser algemas dos vícios. Talvez você seja viciado em pornografia, não é? Viciado em bebidas, viciado em uma sexualidade desenfreada. Isso é um vício também. Viciado, talvez, em drogas. Talvez você seja um glutão, come desesperadamente, come sem parar. Talvez você seja um viciado, tendo como prática da vida um sentimento ruim, um sentimento desordenado. Talvez você alimente ódios em sua vida. Jesus veio para te dar vida plena. Aos crentes em Cristo dar vida em abundância. Ao homem dar vida plena. Ao pecador trazer libertação das algemas. Gostaria de trazer um exemplo bem prático que eu ouvi do pastor Davi Gomes, já está na glória, um santo homem de Deus. Ele contava que ele foi pregar no interior, numa cidadezinha do interior, e ele foi almoçar lá numa espécie de sítio lá, uma chácara, e quem o convidou foi uma crente, e ele chegou lá na casa, lá, foi dar uma volta lá pela propriedade, e ele viu um moço cuidando de um galinheiro, fazendo a limpeza lá no galinheiro, e ele conversou com o moço e perguntou se o moço aceitaria Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que Jesus veio para salvá-lo, se ele se sentia um pecador e queria Jesus na sua vida. O moço disse, sim, eu quero Jesus na minha vida, sim, porque eu tenho tido uma vida muito triste, eu não sei o que é sorrir há muito tempo, eu tenho um problema de ódio muito grande na minha vida. Eu tenho um irmão que eu briguei com ele há muito tempo, a gente não se conversa. E ele jurou que a qualquer momento ele me mataria. E eu vivo preso nisso aí. E se o Senhor está dizendo que Jesus pode me libertar, que Jesus pode me salvar, eu quero essa salvação. Muito bem, eles oraram ali, o rosto do moço se transformou em um rosto radiante, feliz, e ele disse, agora eu vou falar com o seu irmão. Ele falou, pastor, não vai falar nada. Ele falou, não, vou conversar com o seu irmão. E ele foi lá e conversou com o irmão dele, estava cuidando lá de uma plantação ali, e ele falou com o moço, se o moço queria Jesus Cristo também como seu Salvador, queria aceitar a Jesus como seu Salvador, e o moço aceitou a Jesus. E ele falou, olha, o seu irmão, o outro seu irmão, que vocês são brigados há muito tempo, também aceitou a Jesus Cristo. E ele disse que
Agora, Jesus tirou o ódio de você, dele. Tirou o ódio que estava dentro dele, de você, ele tirou. Você não quer conversar com ele? E ele disse que os dois conversaram. Os dois se abraçaram. Os dois pediram perdão para o outro. Os dois choraram bastante. E foram almoçar juntos, numa mesma mesa, o que não faziam há muito tempo. Eles comiam totalmente distante uns dos outros, porque eles se odiavam, eles não se amavam, havia juramento de morte. Pois é, meus irmãos, pois é, meus amigos, Jesus pode libertar-nos e quer libertar-nos de todo e qualquer sentimento, de toda e qualquer atitude que nos traz algema. Jesus veio para nos trazer libertação. Jesus veio para que os crentes tenham uma vida de ascensão, uma vida de conhecer mais a Deus, uma vida de uma libertação cada vez maior. A Bíblia é um livro que nos mostra que a vida cristã, que a vida com Deus, é uma vida de ascensão, é uma vida de purificação, é uma vida de arrependimento, é uma vida de alegria com Cristo, é uma vida de comunhão com o Senhor. Você não quer isto? Claro, todo ser humano quer isto. Todo ser humano quer alegria. Todo ser humano quer sentir-se liberto. Você, amigo, que ainda não conhece a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Você, irmão, que talvez tenha alguma algema, entregue a sua algema a Jesus. Ele tem a chave para abrir essas algemas. E só Ele pode trazer libertação a você. E fazendo isto, Paulo te dá um conselho. Ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estando firmes, estando livres, conservai este tipo e estilo de vida que Jesus, mediante a cruz, te concedeu. E no demais, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58, no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Só Jesus Cristo é quem pode trazer libertação para o ser humano. Corra para Jesus e aceite-o como Senhor e como Salvador da sua vida. Agora, irmãos, encerrando esse estudo, você vai colocar seus pedidos, suas dores, suas mágoas, suas algemas e peça para Jesus te libertar. Que Deus abençoe a todos vocês neste momento.